Vamos lá, pessoal, já está gravando aí, tá? Vamos lá, pessoal, está gravando. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. E aí vamos passar algumas informações importantes aí antes da gente continuar os nossos estudos aqui. Legal, gente? Vamos passar informações importantes. Nós teremos, já falei do doutor Aníbal, ele vem, quer dizer, virtualmente, né? Teremos o nosso júri simulado valendo 2,5. A prova 5 e 2,5 continuam os questionários que a gente está passando, algum trabalho que a gente passe o conjunto deles todos, totalizando 10 pontos. Fora os extras, que vocês têm aí já tem o e-mail do outro extra, já tem uma série de extra aí, que vocês poderão se valer também. Um e-mail para todos, da primeira para a segunda, que foram algumas questões que foram questionadas, coisa e tal, eu resolvi fazer uma média padrão de um e-mail, tá bom, tá razoável. Tem esse extra de meio ponto para quem tirou mais de 8, é para a segunda unidade também. Quer dizer, esse extra já ajuda bastante. Quem tirou abaixo de 8 é 1,5 na primeira unidade, retroativo, certo? Porque essa retroação aí é benéfica, ato retroativo benéfico. Então, é permitido pelo princípio da legalidade, certo? Agora, então o júri vai ser sobre o caso que eu já botei aí para vocês, Gertrudes Pedra-Leão. Foi uma milionária que foi morta no Brasil, possivelmente teria sido amante da nossa rainha, na época do Império. Então, já é um caso aí de relações afetivas, triângulo amoroso, homoafetiva, né? Caso bastante interessante ser julgado agora. Aí eu vou distribuir aqui, já mandei para vocês o vídeo. É um vídeo curtinho, é fácil de vocês estudarem, e vai ser um júri interessante, que é um caso novo. Gertrudes Pedra-Leão. E casada, é um dos homens mais ricos, ela é uma pessoa mais rica do mundo, a família dela é riquíssima de Portugal. Enfim, tem uma série de contextos aí para serem estudados. Evidentemente que tudo com a legislação atual. Então, o nosso júri vai ser 24, 25, 26 de novembro, uma semana depois da prova. Vai ser online, coisa muito rápida. Vou colocar até 15 minutos para o Ministério Público, até 15 minutos para a defesa, pode ser menos, lógico. Esse é o prazo máximo. Doutor Aníbal ficou de vir, está confirmado que ele virá. Ele fará como juiz, mas nós queremos, então, dividir, então, as equipes de vocês aqui hoje, aqui agora. Vamos lá? Então, vamos ver aí. Para a acusação, quem vai ficar nessa acusação aí? Vamos colocar mulheres, né? Bom, quem não participar do júri, você tem que participar do júri de alguma forma, que está valendo 2 pontos. 2,5, perdão. Não, você vai perder essa atividade de 2,5. Não tem jeito. Tem que participar. Quais são as participações que podem ser no júri feitas? Acusação, defesa, assistente dos juízes, esses 3 sem limite de pessoas. E o quarto item, que eu vou precisar, sempre número ímpar, nunca 1. As 3, ou 5, ou 7. Acredito que a turma não tenha para isso, mas jurados. Infelizmente, os jurados serão... Pode ser o réu, Marcos. Mas, Marcos, o réu em casos excepcionais, André, veja só, em casos excepcionais, se você não tiver nenhum cargo, porque vai ter cargo à vontade, certo? Eu preciso de jurado, a pessoa não vai poder servir como jurado? Não tem sentido. Então, se excepcionalmente não tiver cargo para você, excepcionalmente você pode fazer o relatório e mandar para mim. Legal? Mas veja só, Marcos, me parece que não é... Eu queria que você desse uma olhadinha no crime, que eu já botei no grupo. Me parece que é ré mulher. Eu olhei o vídeo, eu queria que vocês vissem também, porque é um caso antigo, eu estou pesquisando casos antigos, entendeu? Martinez, boa noite. Boa noite, meu querido. Meu cabelo tá grande, porra. Eu me passo como mulher, meu cabelo tá grande. Pronto. Se você tem essa vocação, tudo bem, não tem problema não. É de sentido figurado, porque você é homem, no sentido da palavra, é só uma representação, não tem nada a ver, né? Pode ser. Então, você pode ser a moça que morreu, que era milionária, a mulher mais rica do Brasil. Gente, eu estou fazendo um estudo que eu estou escrevendo
Estou escrevendo mais um livro aí, já escrevi uns 2 livros, quero escrever esse terceiro, mas estou pesquisando casos antigos, não só no Brasil como no mundo. Achei esse, Gertrudes Pedra Leão. Ela essa família Pedra, a família que estava vendo o vídeo, pesquisando, e vocês vão pesquisar, vão aprofundar mais do que eu, e é até bom que dá subsídio também para o que eu estou escrevendo, e para vocês também, né? Subsídio de conhecimento da história, conhecimento do direito, uma série de coisas. É muito bacana essa desenvolvimento das habilidades e competências para o direito, não só na oralidade, não só na escrita, mas nessa busca também, em conjunto com o que a gente está dando do homicídio, inclusive até no caso, como nós vamos trabalhar com a lei atual, vocês podem trabalhar com feminicídio também, tá? No caso, podem trabalhar com feminicídio. Eu vou inverter, porque foi um crime contra a mulher, para que você não saia da faculdade com a ideia assim, mulher defende mulher, homem defende homem. Não existe isso. Não existe sexo na defesa, né? Então, a gente não tem que defender sexo. Homem pode defender mulher, homem pode acusar homem, então não tem nada a ver. Então, eu vou inverter. Vamos, então, às senhoras e senhoritas, né? A nossa querida Carla Sena e Thaís Mendes. Elas já começam, as duas, como... Eu quero inverter, né? Um crime contra a mulher, vocês vão ser defesa. O crime praticamente foi cometido por uma mulher, que seria a rainha. Pelo que eu entendi, eu vou ser honesto com vocês, eu trago informação fidedigna. Eu vi esse crime desde ontem, estou estudando esse crime na prática, né, no caso da matéria fática, de fato, mas vocês vão se aprofundar mais ainda. Então, Carla e Thaís, vou colocar aqui. E depois vocês vão se juntando, as senhoras e senhoritas, para acompanhar ela. Então, como eu quero inverter, para não ficar só contra a mulher, elas vão fazer a defesa. Certo? No caso, deve ser da rainha. Eu não tenho ainda certeza, porque eu não vi o vídeo todo. Mas vocês vão ver que está lá no coisa. Bem legal estudar isso. Porque é sempre bom estudar casos novos e casos antigos. Aos homens, Marcos, o nosso amigo querido Marcos, muito obrigado pelo seu apoio aí. Sempre muito prestativo aí, nosso Marcos. Ele vai fazer um papel, ele não tem nada a ver, é homem, mas vai fazer um papel, né, inclusive na hora que você fizer, como é online, você pode até não aparecer, botar uma imagenzinha, isso aí fica a seu critério, você quem, no caso, a ré. Eu acredito, não sei, vocês é que vão dizer aí, vocês são maestros disso. Eu acredito que foi a rainha. Mas quem vai dizer quem foi, quem vai acusar é o Ministério Público, né? A acusação. O MP, esse Caio. Vou botar André, porque André precisa participar, que André é amigo, companheiro. Vou botar Caio, né, Caio? Por que não, rapaz? Você tem que participar, Caio. Vou botar André. Vou botar Caio, vou botar André, vou botar Galdino. Não, você vai participar. Você é um cara... Pelo menos você faz a tese e os outros falam. Mas Martinez, diga. Me bote no júri, puxa. Me bote no júri, já que é uma mulher, me bote no júri. Pronto, então pronto. Você vai ser jurado. Jurado, não precisa o réu, não. O réu não compareceu, se quiser, não precisa, não. Marcos, jurado. Jurado, me bote no júri. Pronto, muito obrigado, Martinez. Muito Nada, obrigado. Valeu, meu querido. Rui Marcos, eu não sei como é que está aí a situação de vocês também, mas estou botando aqui também no júri aí. Precisa de mais um. Me ajuda a organizar, gente, aí, tá? Vocês, entre vocês aí, bota no grupo aí direitinho. Organiza, vai ficar um negócio bonitinho. André, você fazer relatório é muito pouco, André. Então você entra no jurado, André. Pronto. Fica André no jurado, ó. Vou botar no jurado o jurado Marcos Demétrio, né? Vou botar Marcos Demétrio no jurado. Vou botar André no jurado. Martina. Ô, Martina. Diga. Marcos Demétrio. Demétrio é meu pseudônimo, entendeu? Mas meu nome é Marcos Vinícius Silva dos Santos aí. Mas Marcos Demétrio é meu pseudônimo. Não tem problema, o pessoal conhece você como esse, não conhece? Não tem problema, não. Agora me conhece como Marcos Demétrio. Valeu. Pronto. André. E o próximo aqui que eu vou colocar é... Quem é que eu vou colocar?
Coloque como jurado também, professor, é Caio. Pronto, Caio. Já tá bom, jurado. 3 jurados já tá bom já, viu? Jurados. Gente, o ideal é que o jurado viesse de fora. Mas entre o ideal e o real, a diferença é muito grande. Com essa pandemia, com a dificuldade toda, já consegui um juiz de fora, então, infelizmente, vocês vão ter que amargar os jurados aí, né? Se não gostar, depois faz uma impugnação do júri. Sabendo que pode perder, pode ganhar, tem que levar, infelizmente, não pode ser diferente, né? Entendeu? Bom, já fiz aí, então, gente. Vocês anotam e passam para o pessoal do grupo aí, beleza? Vocês anotam. A Ré não precisa vir, não compareceu. Inclusive, me parece, pelo que eu vi do vídeo, eu volto a repetir, me parece que seja rainha, tá? Parece que seja rainha. Eu vou botar só um minutinho aqui pra gente ver, só um segundinho só, a gente não vai atrapalhar muito a aula, não. Só um segundinho. Só 5 minutinhos, porque a gente já fica aqui sabendo mais ou menos, que eu estava vendo antes de vocês entrarem, até desde ontem que eu estou pesquisando crimes antigos, eu gosto de crimes antigos, do passado, né, que revelam muitas coisas mesmo. Então, deixa eu ver, como é uma coisa muito nova, eu não... Pesquisando foi o que eu fui achar, não... A família Pedra é quem financiou a vinda da missão artística francesa em 1816. Deixa eu ver, gente. É 2 minutinhos só, viu? O Rio de Janeiro em peso se pergunta em 1820. Quem matou Gertrudes Pedra Carneiro Leão? O assassinato completa em 2020 2 séculos sem solução. O Rio era uma cidade tranquila de 120 mil habitantes, sede do vasto reino de Portugal. Mas só para ouvir, só para ouvir. Só estou ouvindo, só. Neste vídeo, você vai saber por que a maior suspeita do crime recai sobre Carlota Joaquina, apontada como amante de Fernando. Será que uma discussão entre a rainha e a esposa do ricaço na porta de uma capela teria provocado o assassinato? É a rainha, tá? Vocês ouviram aí, só foi som. Mas o vídeo já está no... Nesse vídeo eu vou te explicar o que é marketing de afiliados. O vídeo já está lá na... O vídeo já está no grupo de vocês, tá? É a rainha que era amante dela e que teria sido a morte dela. Vai ser interessante, coisa muito nova, muito interessante, legal. Vamos lá, gente. Então, feitas essas considerações, boa sorte aí. Não tem 2,5 valendo aí de ponto. Aproveitem sua pontuação. Vocês estão cheios de ponto, até porque vocês precisam de ponto para poder ficarem mais tranquilos na V3, tá? Que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Agora, vocês também têm que me dar uma força aí para fazer um trabalho bonito, né? Não ficar uma coisa muito legal mesmo, muito, muito bonita de ser feita. Vamos lá, gente. Agora nós vamos dar uma estudada no homicídio qualificado, certo? Nas qualificadoras. Mas antes do homicídio qualificado, eu já deixei lá no Avar esse texto aí, que você entra e você vai ver. Eu vou até, se vocês quiserem, para mostrar a vocês estão na tela aí, de que o texto está lá. Eu botei lá. Interessante essa leitura, viu, gente? Muito interessante, porque tem coisa nova de modificação através da lei anticrime. Eu acho que vale a pena vocês estudarem isso aí. Coisa nova sempre vale a pena, né? Está dentro da nossa matéria, dentro da ementa, vale a pena estudar. Então, eu trouxe para vocês uma coisa nova, que vai ser muito interessante para vocês, nessa matéria, vocês estarem estudando coisa nova. Então, aqui eu tenho, ó, tem todas as aulas, tudo direitinho. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu botei esses vídeos, eu acho que está nesse aqui, ó, está em Word, ó. Direito Penal 3, foi aquela atividade que eu quero repor a aula para vocês. Aqui fala muito da legítima defesa e outras questões do homicídio importantes, é um texto também. Esses 2 textos aqui, ó, gente, é bom que vocês entendam o mecanismo. Aí Maria Jéssica mais uma para colocar, aí vocês escolhem aí onde vão colocar ela aí, na acusação ou defesa. Esses 2 textos são importantes porque eles são de Damásio de Jesus, ó, esses 2 que vocês estão vendo na tela, Damásio de Jesus, só que eles estão atualizados para 2020, pelo professor André Stefan. Então, ele fez publicações nos textos e nos livros dele e atualizou. Vamos ver se é esse daqui, porque a gente já ficam sabendo. Vai abrir um arquivozinho de Word. Esses arquivos todos que estão aí no Avar, seja o Word ou seja em PDF, mesmo que vocês não tenham, vocês devem estudar, mas devem também salvar
porque tem muita coisa boa para vocês salvarem aí para um bom tempo. É esse daqui mesmo, ó. Tá ali, e ele vai falar sobre a lei anticrime e as suas modificações. Legal, gente? Então tá bem claro aí, não tem dúvida nenhuma. Carlota Joaquina é a suspeita, é. Ela é, inclusive, a rainha, né? Ela teria sido amante da mulher. A mulher casada, mas tinha uma mulher como amante. Quer dizer, é um enredo, né? Uma história que a gente... né? Muitos anos, né, passaram-se. Bom, vamos lá. Então aqui, gente, uma coisa nova. Gertrudes Pedra Leão. Família Pedra riquíssima. Eu estava vendo ali. Família riquíssima em Portugal. Comerciantes riquíssimos. E essa moça é a mulher mais rica Professor, do Rio de Janeiro. Diga, minha querida. Diga quem foi que falou. a gente vai fazer a defesa de... Carla. A gente vai fazer a defesa de Carlota, é isso? É, quem vai fazer a defesa vai fazer a Carlota. Quem vai fazer a acusação, faz a acusação. Certo? Entendi, certo. Carlota era a rainha, né? No caso, né? Teria sido um... Aí vocês... Como vai ser uma coisa muito... por causa da pandemia, a gente está se adaptando ao sistema, graças a Deus estão indo muito bem na forma de adaptar, mas ainda não é uma coisa que vocês... A gente está totalmente, né? Com a internet, essas coisas todas, vocês sabem disso. Então, a gente vai fazer e vocês vão criar. Aí é a criação de vocês, o que vocês puderem ver lá e criar, aí vai criar, vai ter aquela discussão e pronto. Vamos ver quem ganha, quem não ganha. Não interessa não ganhar ou não, interessa eu sei que para o ego interessa ganhar, o ego é fogo, o ego da gente é ganhar, mas interessa é o trabalho bonito que a gente faz, um fato novo, uma coisa muito nova, que a gente nunca tinha visto, eu estou pesquisando esses crimes antigos. Então, vamos lá. Fechada essa questão do júri, aí vocês desenvolvem por conta de vocês, eu não me meto. Aí, o que vocês quiserem fazer, cria, inventa, é um homicídio, estaria enquadrado em feminicídio, porque foi contra a mulher, estaria elas tinham um caso, não sei se conviviam, se não, lógico que não conviviam, porque a mulher era casada, né? A que morreu, a senhora que morreu era casada, e tinha um caso com ela, com a rainha. Então, seria o que isso aí? Aí vocês vão enquadrar. E aí, enquadrar dentro das qualificadoras, que nós vamos estudar hoje, começar a estudar hoje. Enfim, dentro da legislação atual. E a acusação também vai acusar, a defesa vai defender ela, pode dizer que tinha um caso mesmo, mas que não foi ela, entendeu? E quem podia ser o marido que tivesse interesse, enfim. Aí vocês vão criar a defesa de vocês aí, para desenvolver o raciocínio jurídico como vocês quiserem. Fica à vontade, com um fato muito antigo, talvez a gente não encontre muito subsídio, mas talvez no Google ache mais subsídio sobre esse caso. Tem alguns vídeos, o principal eu já mandei para vocês, já está no grupo. Dá uma estudadinha, que é até bom também que, com caso real, a gente aprende mais, né? E também sai um pouquinho também, até uma forma de você relaxar um pouco a tensão de só ficar na lei, só ficar na lei, só ficar na lei, você também aí já vai para esse caso antigo, é uma coisa bem legal, e aí faz adaptação à realidade, né, atual. Certo, gente? Então, bom trabalho nesse sentido aí, vamos continuar. Bom, continuando aqui, nós estamos diante aqui, gente, de uma questão importante que eu vou falar antes da gente iniciar o nosso estudo sobre homicídio doloso, né? Perdão, homicídio qualificado. Vamos ver aqui uma coisa interessante que eu estava lendo, que eu acho interessante, porque já está valendo, né? Embora ainda muito novo, não está sendo aplicado ainda, porque é muito novo isso aí, está sendo aplicado, os tribunais ainda vão julgar se tem inconstitucionalidade, se não tem inconstitucionalidade, é coisa muito nova, porque, salvo o engano, essa lei, ela entrou em vigência, vamos ver até agora direitinho, acho que foi em 24, né? Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ver quando ela entrou em vigência, porque isso vai ser importante para a gente, no nosso entendimento. Deixa eu ver aqui, quando é que essa lei entrou em vigência, né? Eu acho que foi 24 de janeiro. Foi esse ano, foi em janeiro, agora não sei a data. Vamos ver ela aqui, ó. Ela aqui é a lei anticrime, né? Então, vamos lá. Aqui está a lei anticrime 13.964 de 2019. Certo? Então, ela está aqui. Vamos ver a vigência aqui, ó. Aqui já dá a vigência, certo? Esta lei entra em vigor decorridos 30 dias de sua publicação. 24, certinho, minha cabeça está boa ainda, ó. 24 de dezembro de 2019, ó. Ó, gente, estão vendo aqui, ó. Então, 24 de dezembro de 2019, ela entra 30 dias após a sua publicação oficial. Em tese, ela entra 30 dias depois, né?
mas como dezembro tem 31, né? Ela entra, vamos botar que ela entra no dia 24 de janeiro de 2020, certo? Ela entra em vigência no dia 24, vocês depois pesquisam essa lei, porque está na internet, 24 de janeiro, vamos colocar assim, essa fixação de 24 de janeiro de 2020. Vou até colocar, aqui não adianta eu colocar, porque o texto de vocês já está lá, então não vou conseguir modificar, certo? Então a ideia é que essa lei entre em vigência no dia 24 de janeiro de 2020. Então, o que é que traz? E quem entrou agora, procura saber aí no grupo do nosso júri, que eu já marquei, 24, 25, 26 de novembro, uma semana depois da prova, e procura ver aí como você se enquadra, porque a turma é pequena, não vai ficar para poder sem fazer nada, não dá. Então, dá para ocupar todo mundo aí em alguma atividade que vocês queiram. Defesa, acusação, jurado e assistente do juiz, tá bom? Vê o caso aí, já está no grupo também, o vídeo que eu passei, um caso muito interessante, vocês vão gostar, porque também é um estudo de história, conhecimento, é cultura, né? Saber isso, que é um crime que, hoje em dia, se você perguntar, muita gente não sabe, né? Não ficou, mas é um crime que chocou na época, porque matou a mulher mais rica do Brasil em 1820. Né? Então, um caso que chocou e tem ligação com a rainha da época, né? Então, um negócio de alta corte, um crime de alta corte mesmo. Vamos lá, de pessoas de alto nível, lá do topo da pirâmide social. Então, vamos lá, gente. Então, antes de entrar em homicídio qualificado, eu gostaria de dar uma pincelada nisso aí, e depois vocês vão estudando isso aí também, que é importante para vocês, a nível de conhecimento, a nível de cultura, de bagagem, está dentro do nosso programa, e a nível de vocês saberem mesmo. É a lei de execução penal. Ela sofreu modificações no seu artigo 112 da lei, na nova lei anticrime, foi denominada lei anticrime, a 13.964/2019, cuja vigência a gente pode estipular o marco do dia 24 de janeiro de 2020, e estabelece diversos prazos para progressão de regimes penitenciários. Aí você já sabe, esse texto aí é um texto que está no AVAR, são 2 textos que eu botei no AVAR, muito bom, salvem ele, porque vocês podem depois estudar mais na frente também mais. Passa uma limpa no AVAR, o que tiver de texto em PDF, Word, salva, faz um arquivozinho, arquivo de penal, salve, gente, porque é importante para vocês, não é? Esse texto é um texto de Damaso de Jesus. Damaso de Jesus, todo mundo sabe, foi um escritor de livros, já falecido. Ele precisa de atualização. Então, o professor André Stefan, ele foi o atualizador. O professor, esse texto está no texto do livro de Damaso de Jesus, atualizado por André Stefan em 2020. Está lá, ó, marcado direitinho no livro, essa modificação. Então, a gente já sabe que o regime prisional mais grave, última ratio, é o regime de prisão, né? Em regime fechado, principalmente os homicídios que nós vamos estudar hoje, que são os homicídios dolosos. Depois do regime fechado, não pode ficar em regime fechado, vai progredir de regime. Vai existir a progressão de regime. Na progressão de regime, passa para o semiaberto. Trabalha lá, seja lá na colônia agrícola ou em alguma outra forma de trabalho, e à noite vai para a cadeia. Vai dormir na cadeia. À noite dorme na cadeia. Essa é a progressão de regime. E, por último, o sistema aberto, que seria uma casa de albergado, mas hoje não tem mais casa de albergado, o governo conseguiu destruir. Então, praticamente, o regime aberto, não tendo onde ficar, eu entendo que o melhor seria a prisão domiciliar. E aí, o sistema degringolou. Na verdade, nosso sistema está degringolado. Antes a gente fizesse como os Estados Unidos faz. Ou é regime fechado ou livramento condicional. Pronto. Regime fechado ou livramento condicional. Se você tiver liberdade condicional, né, e descumprir, volta para regime fechado. Então, é muito simples. Tem negócio de 3 fases, como nós estamos fazendo, mas precisamos de uma modificação. Mas isso não modificou ainda. Continua regime fechado, penitenciária, regime semiaberto, dormir à noite, e regime aberto. E aí nós vamos para a lei de execução penal. Essa lei de execução penal, ela teve modificações através da lei anticrime. Está todo mundo vendo, dando para ver aí. E a gente já foi lá, já abriu a lei anticrime e já viu que ela foi publicada em 24 de
Ela foi publicada em 24 de dezembro de 2019 e ela passou a ter a vigência dela a partir de 30 dias depois, conforme expresso no texto legal, ela passa a ter a vigência no dia 24 de janeiro de 2020. É aí que nós vamos ter as grandes questões da irretroatividade, que a gente vai fazer um estudo aqui rápido, depois vocês leem isso, tá? Não esquecendo que esse texto é o texto da Damares Jesus, atualizado 2020, pelo professor André Stefan. Então, editado, livre, etc, etc. Então, você tem um texto de qualidade na mão, não é qualquer texto. Tá? Baixe, né? Tá lá no Avá, baixe para vocês estudarem. Não só agora, mas na frente também, se vocês precisarem. Então, o artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelecia os prazos para a progressão de regime penitenciário. Quem tiver o código antigo aí, estabeleceria aqueles prazos de 1/6, né? Para réus primários, bons antecedentes, 2/3, 2/5, aquele negócio que veio depois na legislação, modificou para crimes hediondos, 2/3, 2/5, e aí começou-se a fazer as modificações, e, por fim, vem essa modificação, tá? A partir de 24 de janeiro de 2020. Então, o primeiro ponto é a linha A. Ele vai colocar a seguinte situação: 16% da pena. Olha a condição, se o apenado for primário. Observem bem que antigamente falava primário e bons antecedentes. E agora você vê que na íntegra do texto ele está tirando o primário, né? O bons antecedentes. Só se for primário já justifica. E o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. Outro ponto importante aqui, ó, eu estou passando para vocês verem, é que o legislador está muito preocupado, mostrando sua preocupação com os crimes de violência à pessoa humana e grave ameaça, né? Isso nos remete à legislação italiana e espanhola, que não admitem crimes de sangue. Derramou sangue lá na Europa, Itália e Espanha principalmente, xadrez. E essa lei de progressão de regime, que a lei anticrime, né, ela teve, na minha opinião, sua razão de ser. Porque não é possível que você cometa um crime hediondo, de gravidade, e a família que vem sofrendo com isso, veja o réu saindo pela porta da frente, livre, fagueiro, solto. Não é possível. E os advogados que me ouvem, meus colegas, acham que uma lei, digamos assim, entre aspas, frouxa, no sentido vulgar, chulo da palavra, é que vai fazer com que o advogado ganhe dinheiro. Não, senhor. Vai fazer o advogado ganhar dinheiro são leis duras, como nos Estados Unidos. Você paga o advogado para não ir para a cadeira elétrica. Você paga o advogado para evitar uma prisão perpétua. Mas você fica 30 anos, entendeu? Então, não é a legislação frouxa que vai fazer o advogado ganhar dinheiro, não. É a legislação dura. Então, essa coisa do advogado pensar no dinheiro somente não funciona, porque vai ter mercado, sim, para advogado, com certeza absoluta. Agora, eu, como sou legalista, um pensamento meu que eu gostaria de expressar para vocês, eu sou legalista e garantista e humanista, eu digo a vocês uma coisa: não pode o judiciário continuar errando como está errando. Está gravando, eu boto no YouTube, boto em tudo, não tem problema nenhum. Um dia desse aí vem um jipe aí me prender, né? Como fazia em 64. Mas eu continuo falando, não se preocupa não, não tenho medo de falar não. O judiciário está errando. Não só, também não podemos cometer injustiça, não é só o judiciário brasileiro. O judiciário no mundo erra. Os Estados Unidos está vendo aí quantos erros tem em países do primeiro mundo, Europa, e por aí lá vai. Então, os erros judiciários existem e os juízes e a justiça precisa compreender uma coisa que eu acho. Eu acho o seguinte: por isso sou contra a prisão, pena de morte. Você pode matar um inocente e depois não tem volta. Mas a prisão perpétua, eu já sou um pouco a favor para certos casos. Certos casos, última ratio, né? Tudo tem que ser proporcional. Vejam o meu entendimento para entrar nesse entendimento dessa questão da progressão de regime. Veja só, mas eu defendo também que o advogado possa ter o direito de 6 em 6 meses, ou, quando houver prova nova, a qualquer momento, entrar com quantos recursos ele queira. Porque o que está se querendo no Brasil é limitar os recursos do advogado. Então, você tem uma coisa errada, transitou em julgado, tem nada que transitou em julgado. Se transitou em julgado, foi o que os juízes erraram, em todas as instâncias. Vamos falar francamente, gente. É um curso de direito, não é curso de Dinelândia, não.
Na verdade, errar em todas as instâncias. Então, o trânsito julgado tem que ser desfeito com recurso do advogado. Lógico, tem que ser fundamentado. De 6 em 6 meses, o preso tem direito a fazer o advogado para ir lá e questionar tudo, desde o primeiro ato até o último. Tem que quebrar um pouco essa crista e esse poder, porque o poder não é absoluto. O advogado vai lá, questiona, de 6 em 6 meses, é o que devia ser feito. Para ter um endurecimento da lei no Brasil, tem que ser o advogado podendo fazer revisões de 6 em 6 meses de todos os atos praticados. De todos, desde o delegado até o último grau, que é o ministro do Supremo. Porque erram mesmo. E aí temos o caso que vocês já viram, Marcos Mariano, que eu já dei para vocês pesquisarem, erro judiciário. Você tem o caso de o Monstro da Mamadeira. Você tem o Jair Dalberti, que eu estudei, mostrei a vocês o caso. Tudo isso está que vocês podem pegar e estudar. E os irmãos Naves, que vocês já viram. Então, não é possível que o judiciário continue errando e diga, olha, não pode mais ter recurso. Não existe. Eu quero endurecer a lei. Tudo bem, eu quero que endureça. Eu quero que endureça. Mas tem um detalhe, eu quero oportunizar a plenitude de defesa, não é mais ampla. É como o júri, plenitude de defesa. E os diversos recursos necessários. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. Agora, também você não pode cometer um crime hediondo, sair pela porta da frente com 7 anos. Peraí, também é uma falta de respeito com a família da vítima. Eu falo crimes de última ratio, como os crimes de sangue. Agora mesmo, em Feira Santana, o rapaz foi assaltar um celular, deu uma facada no menino, o menino morreu, e ele roubou o celular. Quando foi preso, estava com sangue, com a faca na mão e o celular. Lógico que nós temos aí 2 vítimas. O menino e ele, que também é uma vítima da sociedade por falta de oportunidades, desigualdade. Depois vou mandar um vídeo para vocês sobre a Dinamarca. Você vê o que uma distribuição de renda pode proporcionar na questão da criminalidade. Uma distribuição de renda melhor, mais justa, igualitária e fraterna. Como foi o que a Revolução Francesa queria fazer. Igualité, fraternité, né, liberté. Mas tudo bem. Então, para o pai que perdeu o filho, ele pode sair da cadeia depois de 7 anos? Não pode. Sinceramente, não pode. 10 anos, não pode. Sinceramente, não pode. Porque se for isso, eu não quero nem pensar no meu caso, porque eu estou falando aqui como professor, como cientista, né? Mas a gente, quando sente na pele, não tem negócio de conversa de ciência nem livro, não. Eu ia pagar o preço de mandar ele para o inferno, com certeza absoluta, mesmo que eu fosse julgado, fosse descoberto e achar um meio. Porque não é possível um negócio desse. Estou falando a expressão, não estou mandando ninguém fazer crime, lógico. Crime não compensa. Eu penso assim. E como jurista, trabalho como criminalista. O dia o aluno me perguntou, professor, como é que o senhor trabalha? Eu trabalho para que o preso, a pessoa, não volte a reincidir. Eu sou médico, quero curar uma pessoa que está doente. Eu gosto de trabalhar muito com réu primário, porque a pessoa pode errar uma vez. Qualquer um de nós pode errar. O próprio Jesus disse, qualquer um de vós pode errar. Né? Vai e não peques mais. Quem vai jogar a primeira pedra, né? Depois ele disse a ela, a moça cometeu adultério, vai e não peque mais. Então, o que Jesus queria fazer? Ele era um curador. Então, nós, pobres mortais aqui na Terra, queremos também ser pessoas. Eu gosto de trabalhar com passional, com primário, não gosto de trabalhar com crime organizado, reiterado, reincidente, não gosto disso. Gosto de trabalhar assim para que a gente possa recuperar as pessoas para a sociedade. Esse é o mais nobre papel do advogado. Mas tudo bem. A pessoa tem direito a errar e também, depois de errar, não pode ser também tripudiado. Também não pode ser assim. Por outro lado, esse rapaz poderia não ter tido emprego, não sei o quê, para roubar um celular, drogas e uma série de coisas. Bom, tem 2 lados da moeda. Tem a família do rapaz que está aí querendo justiça, tem a família do outro que, coitado, a família está dilacerada, uma mãe que vê um filho desse dando facada para roubar um celular, isso é brincadeira. Então, todos nós sofremos com a parte do crime, mas também não pode sair pela porta da frente depois de cometer um crime de sangue contra uma criança de 11 anos. Não dá, não dá, não dá. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é um tapa na cara da sociedade. Lógico que ele terá uma pouco mais de flexibilidade se ele for primário. Se for reincidente, tem que apertar. E por aí lá vai. Não tem jeito, gente. O governo tem que construir presídio, etc, etc. Mas vamos aqui ao caso. Então, a pena, na linha A, ela é 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Você vê que, para progredir de regime, 16% é muito pequeno o lapso temporal, né? Para passar de um regime para outro. Mas olha as condições. O réu é primário, gente. Foi um crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, a violação desse bem jurídico, ou perigo de lesão a esse bem jurídico, não foi tão grave assim para a sociedade. Não é justo a gente botar ele muito tempo lá,
porque a gente vai perder esse cidadão para a recuperação. Então, trata-se de alteração de cunho benéfico, ó. Esse ponto é importante para que vocês entendam. De cunho benéfico. E de cunho benéfico é retroativa. Certo? De cunho benéfico é retroativa. Ou seja, vai retroagir. Porque o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: se o crime transitou em julgado, porque aqui é execução penal, não esqueça disso. Se transitou em julgado antes de 24 de janeiro de 2020, nós vamos ter que obedecer à lei anterior. Isso tudo que nós estamos lendo aqui não vai valer. Por isso que a gente tem que estar com o pezinho nas duas leis, tá? Está estudando. Porque se foi antes de 24 de janeiro de 2020, isso tudo que nós estamos estudando não vai valer. Tá? Porque não vai retroagir, não retroage para prejudicar. Se for mais grave, mantiver mais tempo na cadeia, ele não vai retroagir. Em retroatividade da lei penal para leis novas, mais graves. Porém, se ela for benéfica ao réu, ela vai retroagir. Então, essa linha A, ela vai retroagir. Ela é mais benéfica para o réu. Então, essa daqui, ela está valendo, ó, e pode cair numa prova amanhã ou depois. Eu acho que essa alteração vai ficar por muitos anos. Essa daqui, a linha A da alteração do artigo 112, é a que está valendo para todo lapso temporal, passado, presente e futuro. Deu para entender, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Essa daqui é a única que está valendo para todo o lapso temporal. Passado, presente e futuro. Está valendo para todo mundo, 16%. É a alteração de cunho benéfico e, portanto, retroativa, pois inferior ao patamar da progressão anteriormente prevista em lei, que era de 1/6. Mas só vale se for primário e não houver violência à pessoa ou grave ameaça. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos lá? Vamos ver se a gente é bom em cálculo para a gente sentir se é benéfico ou não. Vamos imaginar que o nosso réu tenha sido condenado a 10 anos, certo? Vamos lá, vamos fazer os cálculos aqui. Vou fazer aqui os cálculos. 10 anos. 10 vezes 12, cada ano tem 12 meses, não é isso? Estou certo? Vamos fazendo comigo aí, me ajuda aí, gente. Posso estar errando aqui, vocês estão me ajudando. 120 meses, não é isso? Vezes. Não, vamos fazer primeiro 1/3. É dividido por 6, né? 1/3, não é isso? 120 meses. Então, aqui nós temos, ó, 120 meses dividido por 6. Cada parcela é de 20 meses. Então, esse 1/6 aqui seria 20 meses. Estou certo no raciocínio? Se estiver errado, me corrijam aí, viu? Porque é matemática. Matemática eu não sou tão bom assim, não. Tá? Então, 10 anos. Cada ano tem 12 meses, né? Não é isso? Vamos repetir. 10 anos. Vezes 12, cada ano tem 12 meses. 120 meses. Dividido por 6, que é 1/6, perdão. Vai dividir por 6. Vai dar igual a 20 meses. Então, por aqui, ó, eu vou colocar aqui, numa pena de 10 anos, teríamos 20 meses de regime fechado. Sabendo aqui que vai ter que ter também o lapso temporal e o diretor de cartório assinando um bom comportamento, tá? Mas o lapso temporal é o primeiro ponto importante. 20 meses aqui. Agora vamos por aqui, para a gente ver. 16, vamos ver o que está certo, porque aqui no livro está dizendo isso. Vamos ver se está certo no livro. 120 meses vezes 16% dá igual a 19 meses e 2 dias. 19 meses,2. Vou botar assim, como está aqui na máquina. 19,2. Tá? Então, gente, qual é que vai ficar menor aqui? Todo mundo está acompanhando o meu raciocínio? Gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguma coisa que... Ou saiu do ar, ou vocês dormiram? O que houve? Tô certo? Estão me acompanhando direitinho? Estão me acompanhando direitinho aqui, nesse raciocínio? Estou fazendo os cálculos com vocês aqui. Tá tudo direitinho? Fala aí, gente. Tudo beleza? Então, ó, esse 16 meses, 16%, ele vai ser mais benéfico ao réu. Uma pequena diferença, mas é mais benéfico ao réu.
Então, essa lei ela vai retroagir. Ela vai voltar no tempo para antes do dia 24 de janeiro. Ou seja, ela vai atingir todos os crimes, passado, presente e futuro. Deu para entender isso aqui, gente? Tá certo meus cálculos? Eu acho que sim, né? Mas vocês aí estão vendo. Deu para entender ou ficou dúvida? Vamos lá, gente? Entenderam aí? Importante esse entendimento. Não tá difícil, é fácil. Deu para entender? Todo mundo entendeu, gente? Legal? Bota um sim aí todo mundo. Bota aí. Galdino, entendeu, Galdino? Caio, entendeu, Caio? Entendeu? Esse raciocínio aí? A primeira posição da Lei 112? Entenderam? Eu fico preparado até que tenha caído a ligação, a conexão, que ninguém fala. Mas daqui tá como ativo, o som tá ok. Gente, vocês entenderam aí? Som. Ou dormiram, ou a conexão caiu, eu tô preocupado. Estão entendendo? Entenderam? Entendeu, Galdino, aí? O raciocínio? Deu aquela cochilada, não? Entendeu? Hein, gente? Ficou claro? Me diga aí. Porque se não ficou claro, eu vou repetir. Vamos lá, gente? Entendido? Claro? Então, essa lei, nesse ponto, ela vai... Todo mundo está entendendo. Todo mundo está entendendo? Então, ótimo. Então, meus cálculos, vocês acham aí que eu estou certo nesses cálculos? Tá certo, não tá? Certinho o cálculo aí para prisão de 10 anos? Acho que ficou legalzinho, não foi? Então, ficou legal. Vamos prosseguir, então. Mas antes eu vou mostrar a vocês aqui uma coisa. Muito importante também. A Lei 7.210, que ela trata de execução fiscal. Execução penal. Lei 7.210 de 84. Vocês podem pegar aí a lei, tá? Aí na lei você vem para o artigo 112, que é onde você tem que ter o VADMEC atualizado por causa disso. Ou seja, 2020. Para você ver. É bom você ter um antigo também, que você vai trabalhar com as duas leis. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos gravoso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, olha só, houve essa colocação, sempre foi determinada pelo juiz, né? Aí, ele vai ter que ter também o diretor do presídio também, certo? Vamos lá. Aqui, na lei, está falando incisos. No livro, o professor colocou a linha. Então, observe bem que vocês têm que trabalhar também com inciso, trabalhar com a lei, porque o mais correto é da lei. 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça, certo? É o que está colocado aqui. Certinho? Vamos lá. Então, ele vem aqui dizendo: o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, tá? Então, interrompe, ou seja, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, ou seja, vai começar a contar de novo. Parágrafo 6º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º desse artigo, no caso de mulher gestante. Aí vocês estão acompanhando aí que vocês vão ver. No caso de crime hediondo ou equiparado, parágrafo 5º, para os fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Aí também com referência ao tráfico de drogas. E por aí lá vai, né? Então, tudo isso nós estamos aí. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar parágrafo 1º do artigo 112.
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na conversão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, isso que eu queria passar para vocês é que nós estamos aí com a questão dos incisos e o professor André, ao fazer a revisão, colocou as alíneas A, mas aí é feito aqui doutrinário, porque na lei está como inciso. Então, entendido isso aqui, é o único que vai ter essa retroatividade benéfica. O único inciso, primeiro. Os demais são mais gravosos. Então, vamos lá. 20, mas vocês podem até depois fazer o teste também com o passado e com o presente. É um teste de cálculo, é simples. O que for benéfico, retroage. O que não for benéfico, não retroage. Ou seja, o que for mais gravoso, a norma que for mais gravosa, ela vai ter vigência a partir de agora, 24 de janeiro de 2020. Então, só para as pessoas que tiverem cometido o crime transitado em julgado a partir de 24 de janeiro de 2020. Legal, gente? Então, aí o que for mais gravoso. O benéfico vai retroagir. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido, novamente ele está batendo nesse ponto, sem violência ou grave ameaça. Certo? Mesmo que ele tenha sido reincidente, ó, se for reincidente, mas não for crime de violência ou grave ameaça, ele já coloca também um percentual que não é muito alto, 20%. Não é muito alto. Mas deve ser, de cabeça assim, deve ser mais gravoso do que os outros que nós estávamos trabalhando. Vai surgir muita jurisprudência que a lei é nova, muita jurisprudência, doutrina, isso com o tempo. Mas vocês estão vendo, vocês têm que sair na frente, que é uma coisa nova. 25% da pena se o apenado for primário. Ó. Se for primário, novamente ele está trabalhando em primariedade e novamente trabalhando na violência à pessoa, grave ameaça. Está colocando parâmetros para que aqueles crimes que sejam sem violência à pessoa, grave ameaça, com primariedade, tenham menor a proporcionalidade da pena. É o princípio da proporcionalidade da pena. É o princípio também da individualização da pena, que é um princípio constitucional, de acordo com o seu grau de culpabilidade. Está colocando isso de forma bem clara, bem de uma clareza solar. Agora, aqui, mesmo que ele sendo primário, mas cometeu com a violência a pessoa ou grave ameaça, teria 25% da pena. Ainda assim, se você comparar essa progressão de regime com crimes nos Estados Unidos, ainda assim está muito leve. Ainda assim está muito leve. Evidentemente que eu falo leve para aqueles com violência à pessoa ou grave ameaça. Tá? Evidentemente que pode se dar uma colher de chá, no caso aqui é reincidente, para aquele que não seja reincidente. 25%, se ele for primário, né, aqui é sem violência, tá? Então, fica mais fácil a gente entender que é sem violência. Agora aqui, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência. 30% da pena, se o apenado for reincidente, com violência ou grave ameaça. Então, novamente, o legislador está dando efeito pedagógico mesmo, no sentido de diminuir os crimes que sejam violentos ou com grave ameaça às pessoas. Está sendo bem claro, o recado é bem claro aqui na questão da apenação. Lembrem-se de que esse é o lapso temporal. O segundo ponto que vai ser exigido é a questão do atestado feito pelo diretor do estabelecimento prisional de bom comportamento carcerário. Porque qualquer infração que ele cometa que seja grave pode perder esse benefício. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas ele é primário. Ó. O primário, gente, a primeira vez que comete o crime,
E aí, no direito, tem uma coisa que é interessante, no jargão policial. Aí eu fui lá atender um cliente na delegacia, doutor, ele é primário. Não, doutor, isso aí é tiro surdo. Ou seja, nunca foi pego, na realidade, mas já cometeu vários crimes. Mas, perante a lei, é primário. Então, aqui o crime for cometido, se o crime for cometido vamos lá ver aí, for primário, mas pela prática de crime hediondo. Notem que já tem aí, ó, vocês já vão ver aí uma posição mais, vai cercando. Aí já começa a ficar alguns crimes mais graves, né? Que nós vamos acompanhar aqui. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Mas ele é primário ainda, ó. Sendo vedada o livramento condicional. Ele é primário, tá bom? Mas mesmo assim já estamos apertando. O 2. Condenado por exercer o comando individual, coletivo, de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ó, já começa a apertar também. 50% já é uma coisa muito alta. Bom, aí o pessoal me pergunta, você me pergunta. Um outro ponto importante, você me pergunta, no caso Fernandinho Berabai, eu nem sei quanto foi, porque eu estou dando um caso hipotético, eu não conheço o caso real dele. Mas, hipoteticamente, ele tem 250 anos, Sérgio Cabral, ou que seja, 250 anos de prisão. Você vai aplicar os 50%. 125. Porém, o artigo 75 do Código Penal não permite que fique preso por mais de 30 anos. Tá? Então, nós vamos no artigo 75 do Código Penal, que ele nos diz com a clareza solar. No artigo 75, nos é dito com a clareza solar. O tempo, isso foi alterado também pela lei anticrime. O artigo 75 do Código Penal foi alterado pela lei anticrime. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Foi alterado pela lei anticrime. Antigamente era 30 anos. Então, a partir de 24 de janeiro de 2020, por essa lei anticrime que nós estamos vendo aqui, ele passou a ser de 40 anos. Antes, 30 anos. Mesma regra de retroatividade benéfica, certo? Mesma regra de retroatividade benéfica, que no caso aqui não vamos ter essa retroatividade, certo? Uma coisa importante para que vocês possam compreender aqui é o seguinte, o crime 40 anos é para quem foi condenado com trânsito em julgado a partir de janeiro de 2020. Observe a importância disso. A partir de janeiro de 2020. A partir de janeiro de 2020. Antes, não. Tá? Antes, não. Continua os 30 anos. Agora, anotem aí. Professor. Diga, meu professor. Amigo. Diga. Um momento. Uma perguntinha. Diga, Marcos. Como é que está você? Me diga uma coisa. Como é que está você, em primeiro lugar? Está bem? Tem umas notícias boas e ruins. Hoje eu fiz um exame chamado PET scan e não acharam o CID primário. A grosso modo, pode-se entender assim, não acharam o câncer, não acharam o tumor. Negativo. Isso quer dizer que o câncer está irradiado e aí a minha dose de químio e de radioterapia é mais intensificada, os efeitos colaterais são mais assintosos. Para tanto, conto com vocês todos para me ajudar, porque a minha vitória está certa. Com certeza, confere em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós aqui da turma, eu quero expressar aqui, nesse momento, um minuto apenas de reflexão, nós todos estaremos entrando em oração, e você tem que ter fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o médico dos médicos, e eu faço aqui oração para vocês, peço que todos fechem os olhos durante
um minutinho somente. Poderoso Espírito Santo, poderoso Jesus Cristo, poderoso Deus, ó Pai, cura esse filho de Deus, Marcos, que eu lhe apresento aqui agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos já está curado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, receba a bênção, meu irmão, e que Jesus Cristo lhe abençoe. Nós todos estamos assim, sensíveis e sensibilizados, porque não existe problema maior no mundo do que a nossa falta de saúde. Mas Deus lhe deu essa cruz, ele sabe que você tem capacidade de suportá-la e sabe que você vai vencer e vai se tornar, depois da vitória, uma pessoa muito melhor do que já é, certo? Eu fico muito emocionado com isso, mas você vai sair dessa, vai ser um vencedor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Vamos prosseguir. Obrigado a todos, obrigado. Eu creio. Qual é a sua pergunta? Bom, Martinez, eu sempre, antes de estudar direito, eu tinha uma coisa comigo. Por que a justiça brasileira, no caso a nossa penal, apena um cidadão com, na época era 30 anos, né? 100 e tantos anos, se a pessoa não vai cumprir. Aí a minha pergunta é, procede a nova lei anticrime, que será vigente no dia 24 de janeiro de 2021, 40 anos. Aí, Sebastião dos Anzóis Almeida Magalhães comete crime de tortura, quadrilha, formação de quadrilha e tal, 10 homicídios. Por que justifica apenar um homem desse 300 anos, ele vai cumprir 40? Me explique aí. É isso, não precisa nem explicação. Isso está na lei. Isso a lei o que é? A lei é com a convenção social, certo? E essa convenção social, ela é feita, entre aspas, né, por esses nossos representantes, não vou nem entrar nesse mérito, porque eu já vou me irritar também com nossos representantes, né? Nossos representantes no Poder Legislativo, esses homens fazem a lei, né? E a lei entra para erga omnes, para ser para todos cumprida. Ela não tem lógica, ela vem de uma linha cultural, né? Então, a cultura forma os costumes formam as convenções formam a lei. Voltando na linha, isso é filosofia do direito, a cultura, quem forma é o sistema econômico. Se da cultura se originou para chegar até a lei, e quem forma a cultura é o sistema econômico, quem manda é o sistema econômico. Tudo tem uma raiz no poder econômico. Bom, paciência, Estado Democrático de Direito. Agora, tem uma desvantagem para a pessoa, por exemplo, a condenação em vários anos já tem essa desvantagem da progressão de regime, né? Já fica já com a progressão maior do que uma progressão menor. Porque 50% de 30 anos é 15. 50% de 40 é 20. Então, você já tem praticamente o dobro de apenação na cadeia. Alguns psiquiatras, psicólogos entendem que depois que você passar 10 anos no regime fechado, você está degradado psicologicamente, psiquicamente. Você já não é mais um ser humano que possa ser sociável. Alguns psiquiatras, psicanalistas, psicólogos entendem dessa linha. Você já está deteriorado psicologicamente. A gente que fica em casa nessa pandemia, que não é preso, que pode sair, mas tem medo. Se você passar 3, 4 dias, tem que botar o carro para funcionar. Quando você sai, já sente um pouquinho diferente na rua. É uma sensação diferente, né, que a gente sente. Imagine 10 anos. Então, não se recomenda passar mais de 10 anos. Quanto à penação, você tem que ter. Eu entendo que deveria ter uma lei. Eu, pessoalmente, mas eu não sou legislador, mas serei, se Deus quiser, nas próximas eleições, com o voto de vocês. Mas agora não sou. Então, o legislador, eu gostaria de que pudéssemos fazer uma lei que é o seguinte: se passasse de 40 anos, as penas, já não precisava mais somar. Já podíamos converter em prisão perpétua. Mas, para isso, nós não poderíamos deixar o judiciário fazer como está fazendo atualmente. Transita em julgado de qualquer maneira, sem ler o processo,
Você vai subindo de instância para instância. Primeiro grau o juiz não lê, o promotor não lê, só para o segundo grau o juiz, o desembargador não lê, só para o Supremo ninguém lê, STJ ninguém lê, condena o cara e depois não cabe revisão. Não pode. Então é o que eu tinha dito nessa aula. Para que você possa ter dureza nas leis, 6 em 6 meses o advogado, ou a qualquer momento com provas novas, pode fazer quantos recursos quiser. A justiça vai negar, não tem problema, mas o papel do advogado tem que ser desenvolvido. Ele fica fazendo recurso a vida toda, para amanhã ou depois provar que houve um caso de erro judiciário. Porque nós já vimos, Marcos Mariano ficou cego de um olho, anotem aí, vocês estão anotando, Marcos Mariano, a Monstro da Mamadeira, eu tenho um vídeo sobre isso, Jair Dalberti, eu tenho um vídeo sobre isso, não é? Os irmãos Naves, então a gente não pode, eu tenho medo da pena de morte, porque não pode morrer o inocente. E aí, não é o papel do Estado matar o inocente. Mas a prisão perpétua passou de 40 anos, para mim, devia ter uma lei para isso. Porque, agora, tem uma desvantagem. Se você nunca vai ser reabilitado criminalmente. Você vai estar sempre na questão de condenado. Pelos anos todos que você passou. Agora, 40 anos na prisão, já degradou, já deteriorou você bastante. Esse é um entendimento da psiquiatria forense. Entendeu, Marcos? Mas, infelizmente, eu concordo com você, mas isso é convenção. Se convencionou assim, se torna, na realidade, o direito se torna essa convenção social. O direito é o espelho da sociedade. A sociedade é corrupta, é falha, é fraca. O direito vai ser o espelho. E nós estamos vendo aí, falando um pouco, é bom falar um pouco de filosofia jurídica, que abre a cabeça de vocês também, esse caso que eu passei para vocês, Gertrudes Pedra Leão. Ela era a mulher mais rica, casada, mas era amante da rainha. Olha só que situação. Amante da rainha. Então, a sociedade esconde, o que eu quero dizer é isso, para debaixo do tapete, as suas podridões. Só que isso se reflete na lei. A lei também tem que esconder para debaixo do tapete essas podridões. Então, no sentido legítimo de uma lei justa e tudo isso, não existe. Não existe. Tenta se aproximar, mas não existe. Entendeu? Infelizmente, é o que eu tenho a dizer a você. Mas é uma convenção. Está aí a convenção. Tem que ser cumprida. Certo? Agora, depois de 40 anos na cadeia, você volta meio um ET, um extraterrestre, né? Já pensou as modificações que ocorreram de internet, de tudo no mundo? Quando você sair desse mundo aqui, você é um extraterrestre. Concorda? Já está deteriorado, já está degradado, é um ser humano degradado. Então, por isso é que não pode ultrapassar. Vamos prosseguir, mas é convenção, tem que cumprir. Então, 50% aí você está vendo, se for primário, organização criminosa estruturada, eu não gosto de trabalhar. Ontem mesmo me ligou um rapaz que era de... eu senti, você trabalha com crime, é organizado, é reiterado, eu prefiro não pegar, ele está insistindo, não é tráfico de droga, mas eu não sei se eu pego. Eu gosto muito de trabalhar, porque eu digo a vocês, como advogado, não é só porque eu sou paladino da moralidade, que eu não sou, nem sou paladino da ética também, que eu não sou, nada disso não, tá? Nem cria essa imagem que eu não sou isso. Mas assim, eu tenho a vontade de curar as pessoas, é como médico. A pessoa pode cometer um erro, é um primário. Qualquer um de nós pode cometer um erro. Um segundo você comete um erro de matar alguém. Então você merece uma chance, se você é primário, de recuperação. Agora, se você está reiteradamente no crime, vivendo no crime, aí fica difícil, fico sem gosto para trabalhar para advogar. Eu gosto de advogar, pode não ganhar muito dinheiro do que eu estou fazendo, porque eu trabalho com réu primário e com pessoas com transtornos, que é o que eu gosto mais. Porque o transtorno é a pessoa sofredora, a pessoa que tem transtorno mental verdadeiramente. Eu já mostrei para vocês o laudo do menino, né, psiquiátrico, que eu estou defendendo, vou fazer até a petição dele agora. Aquela interpretação jurídica sobre o laudo psiquiátrico. Eu gosto muito do pessoa com transtorno dos crimes passionais. É apaixonante, né? Esse caso mesmo da Gertrudes, a rainha não era criminosa, né? Ela que mandou matar. Não estou aqui dando dica para defesa nem para acusação, pelo amor de Deus. Mas ela não era criminosa. Pessoa de bem. Mas teve uma afetividade, um amor homoafetivo por ela e resolveu matar. Se naquela época já tinha essas relações homoafetivas, a mulher casara traindo com a outra mulher, um negócio assim, um escândalo para a sociedade daquela época, né? Então, a gente, né, vê que eu gosto muito de crimes passionais e que podem ter um transtorno mental, pode ter uma paixão, pode ter um momento assim. Bom, esses daqui eu não gosto muito, que é demais já, né? Você ficar reiterando a prática, reincidente, ou na prática de crime hediondo equiparado, 60%. 70%, por isso que eu digo que a lei agora veio pesada. Se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
ao tratar dos patamares mais elevados para reincidentes, a lei de execução penal nova, né, que está dentro da nova lei anticrime, vale a pena vocês pegarem esse material e guardem, gente, esse material, tira lá, salva, guarda, porque é do livro do professor Damásio de Jesus, André Stefan, foi que atualizou em 2020. Só tem que eu não gostei disso aqui, ele botou no livro esse negócio de H, no livro lá na lei, eu acho que quando escreve, tem uma crítica construtiva, não estou... Ele é um excelente professor, e essa atualização foi excelente. Não tenho dúvida nenhuma, de extrema qualidade. Mas assim, botar o H, eu botaria mesmo um inciso. Né? Porque se está na lei no inciso, era bom de seguir pelo inciso. Né? Ao tratar dos patamares mais elevados para a reincidência, a lei de execução penal deixa claro se está se referindo à reincidência geral ou específica. Aí um estudo bom para vocês fazerem, ó, quem gosta de estudar, ó, certo? Esse ponto a lei deixou uma omissão. Sempre a lei vai deixar uma omissão. Não tem como ela falar tudo. Em nosso entender, trata-se da primeira, porque o legislador não empregou em nenhum dos incisos do artigo 112 a expressão reincidente específico. É reincidência geral. E aí, quando você fala em reincidência geral, você está aumentando a punibilidade, né? Certinho, gente? Porque se for específica, não vale a reincidência geral. Aqui, qualquer tipo de crime que você cometa é reincidência geral. Deva entender como faz, por exemplo, o artigo 83, inciso 5 do Código Penal, ao tratado do livramento condicional. Ao se entender em sentido diverso, haveria diversas lacunas na lei, pois inexistiria porcentagem adequada, por exemplo, para quem fosse condenado definitivamente por delito praticado com violência à pessoa ou grave ameaça e depois cometesse fato sem tais meios de execução ou vice-versa. Né? Aí é o entendimento dele, para que vocês possam estudar também. Vale a pena pegar esse texto que está lá no AVAR e salvar. Aliás, todos os textos no AVAR que eu coloquei para vocês, vale a pena vocês salvarem, fazerem seu arquivozinho no computador de vocês. O artigo 5º da Lei 112 da LEP determina que o condenado por tráfico de drogas, minorado, é aquele caso que a pessoa também para uso e coisa e tal, do artigo 33, direito à progressão de regime depois de cumprir 16% da pena. Além dos patamares, o legislador prevê a chamada progressão especial. Ó, essa aqui é interessante também, que é um tema que está sendo divulgado aí na internet, para as mulheres gestantes, mãe ou responsável por criança com deficiência e que tenham necessidade de amamentar, ou que tem necessidade de cuidar. Tá? Dá uma olhadinha aqui que é interessante. Tudo isso tem que ser comprovado pelo diretor do estabelecimento, a gente já falou isso. Certo? O STF editou a súmula vinculante 56, fixando que, ó, interessante aqui também, ó, é a súmula 26. Como ele não falou que é vinculante, não é vinculante, então não seria, no meu modo de ver, vinculante. Vocês podem dar uma olhadinha aí para ver. Então, ele editou essa súmula, perdão, é vinculante, desculpe, viu? Eu estou lendo, mas não estou. É vinculante, tá? Desculpe. Perdoe-me. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros do recurso especial 641-320. Se o sentenciado aí, nós temos que ele... Então, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Significa o quê? Se ele estiver no regime aberto, ele não pode ir para o mais gravoso semi-aberto ou fechado por falta desses dois regimes. Paciência. Aí deve estar aí o entendimento de que seria a prisão domiciliar. Se o sentenciado praticar, nós já vimos já no início, que eu falei, praticar falta grave, interrompe-se o prazo para a progressão de regime, o qual se reinicia a partir do cometimento da infração. Essa é a súmula 534 do STJ e artigo 112, parágrafo 6º da LEP, já com as alterações da lei anticrime. Certinho, gente? Então, aqui vocês têm farto material para estudar. Agora, aqui, vamos aqui, que eu tinha escrevido aqui a súmula, tá? Vamos aí, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Essa súmula nossa, que é a súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula 26, o que é que ela nos diz? Vamos lá?
Vamos essa súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula nos diz que, súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal. Então, a regra é, esse lapso temporal para progredir de regime. Então, você tem que observar agora esse lapso temporal. Você vai observar se esta lei é mais gravosa ou menos gravosa. Se for menos gravosa, vai retroagir para crimes antes do dia 24 de janeiro de 2020, que entrou em vigência a lei anticrime. Se for menos gravosa. Por enquanto, a gente só viu o inciso 1 como sendo menos gravosa. Se for mais gravosa, é só para trânsito em julgado, condenados, a partir de 24 de janeiro de 2020. Legal? Se for antes, é o sistema anterior. Certo? Então, vocês têm que observar isso. Depois tem que observar todo o lapso temporal com o histórico da sentença e o histórico do réu, paciente. Paciente réu, que em penal é chamado paciente. Agora, preste atenção a uma coisa, muito importante. Você tem que ver esse histórico todo, e aí é um assunto que nós vamos estudar, que está no nosso ementa, ainda agora, na segunda unidade, que é a dosimetria da pena, que é fixada em 3 fases, para chegar até a fase final que diz... E nessa dosimetria da pena vai ter o artigo 59 do Código Penal, que vai tratar de dizer se é reincidente, culpabilidade do agente, personalidade, a gente vai ver. Então, tudo isso vai estar na sentença. Então, nós temos que pegar a sentença para fazer esse estudo. Para fazer esse estudo da progressão de regime. Então, se visto esse lapso temporal, vamos para o segundo ponto, que é o atestado do diretor do estabelecimento prisional. O diretor do estabelecimento prisional vai ter que atestar se você tem boa conduta. Porque nós já vimos aqui, se ele tiver alguma falta grave ou tiver cometido outro delito, vai se interromper esse prazo e não se vai poder fazer a progressão de regime. Agora, no passado, nós tínhamos o exame criminológico. No passado, nós tínhamos o exame criminológico. Hoje, depois da reforma, logo que a entrada do presidente Lula, pressionado pela bancada de São Paulo, porque os presídios estavam muito cheios, e gastava-se dinheiro com presídio, o governo não quer gastar dinheiro com presídio que não dá voto, essa é a verdade dos fatos. Então, o que aconteceu? Ele, com essa posição, fizeram modificação para tirar o exame criminológico. Porém, a súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, analisando outra questão, certo? Que trata-se de crimes hediondos, porque na lei de crimes hediondos proibia-se a progressão de regime. Isso fere o princípio da individualização da pena, grau de culpabilidade e outros princípios. Então, o Supremo se manifestou assim e aproveitou para tratar também do exame criminológico. Então, vou fazer a leitura da súmula vinculante de número 26 do Supremo Tribunal Federal. Para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 90. Ou seja, que não haverá progressão de regime. Então, tem progressão de regime. Sem prejuízo, aí ele já vai mais além, de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Quais são os requisitos objetivos? Objetivamente é o lapso temporal. É objetivo. E agora, objetivo em cima dessa situação. Ele é primário ou reincidente? Cometeu crime com violência à pessoa ou grave ameaça ou não? É crime hediondo equiparado ou não? É crime de organização criminosa? É crime de tráfico de drogas? É crime de milícia ou não? Chamados crimes organizados ou não? Então, esses conceitos novos que a gente acabou de ver aí na nova lei anticrime,
eles vão estar em vigência na observância agora dos requisitos objetivos. Requisitos subjetivos, a gente vai ver o bom comportamento carcerário. Ele é atestado pelo diretor de presídio. E você sabe que nessa correria de trabalho, o diretor de presídio com muitos apenados não tem como conhecer os apenados, fica difícil. Ele não tem como conhecer cada apenado. Então leva um bolo de papel para ele, na hora do almoço, que ele já está correndo ali, ele vai suspendendo a folhinha e vai assinando. Você sabe como é isso. Então, agora, se ele tiver comprovadamente uma briga, um mau comportamento, ou tiver cometido outro delito, aí vai ficar na ficha, vai abrir o procedimento, e aí o defensor tem que defender ele também, se ele for realmente considerado como falta, né, e for grave, evidentemente, ele ficará impedido de ter o benefício. Então, esses dois requisitos o juiz terá que ver. Podendo, aí uma faculdade, o Supremo Tribunal dá uma faculdade ao juiz. Algo facultativo. Podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, é uma faculdade, mas ele tem que fundamentar na lei, a realização de exame criminológico. Então, caso, por exemplo, de repercussão midiática, geralmente o juiz manda pedir o exame criminológico antes da progressão de regime. Essa súmula estava valendo antes da lei anticrime e está valendo depois da lei anticrime. Então, casos famosos que houve, vocês podem pesquisar na internet, Susana Richthofen, acusada de matar os pais. O juiz pediu o exame criminológico. Vocês já sabem que quando o juiz pede o exame criminológico, ele pede para um órgão público, né? A Universidade Federal, para algum médico perito, né? Médico psiquiatra, para o IML, Instituto Médico Legal, ou para o próprio HCT, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, como a gente viu o laudo daqueles peritos, dois médicos psiquiatras, né? Então, esses não dá para o juiz, é o perito oficial. Agora, o Ministério Público e a Defesa poderão, cada um, tanto o Ministério Público quanto a Defesa, contratarem assistentes técnicos periciais. Quem são os assistentes técnicos periciais? São médicos psiquiatras contratados pelo Ministério Público ou pela Defesa. Quando houver dúvidas quanto a esse laudo oficial, é o triângulo, ó, novamente, juiz, acusação e defesa, o triângulo. O juiz tem seu médico psiquiatra oficial, o Ministério Público não concordando pode contratar um assistente técnico pericial e a defesa pode contratar um assistente técnico pericial. Todos esses peritos serão médicos psiquiatras. É o que fala a lei. Esporadicamente, pode já estar surgindo também ser o psicólogo, mas estão ainda na linha do médico psiquiatra, para os laudos de sanidade mental, certo? O médico psiquiatra, ele entra para atuar. Então, por aí, vocês vezes estão vendo o triângulo. Feito, então, esses laudos, o juiz, aí não seria de sanidade mental, perdão, seria exame criminológico, tá? Esses laudos do exame criminológico, eles podem ser assinados pelo médico psiquiatra, mas podem também se formar uma junta sob o comando do médico psiquiatra e pode ter assinatura de assistente social, pode ter assinatura de psicólogos, pode ser assinatura de terapeutas, pode ser assinatura de sociólogos, pode ter assinaturas, inclusive, de advogados especializados também para acompanhar. Aí o exame criminológico ele é completo. Logia, crime, logia, estudo do crime, como um todo. Vitimologia, vai entrar a vitimologia, vai entrar o comportamento da vítima, periculosidade da vítima, personalidade da vítima, culpabilidade, tudo isso do réu paciente. Periculosidade, culpabilidade, personalidade do réu paciente, a vítima, vitimologia de todos os tópicos, o contexto, a situação fática, circunstâncias fáticas, antecedentes, histórico familiar da vítima e do próprio réu paciente, é um contexto geral. A sua reincidência, problema de transtorno mental ou não, né, problemas e outros, né, personalidades psicopáticas, psicoses, esquizofrenias, enfim, tudo que for necessário será feito para esse exame criminológico e será dado pelo juiz. O juiz dá
em casos, por exemplo, Suzana Ristoffoli deu, e aí vocês podem pesquisar, que eu não sei qual foi o resultado no caso dela. Outro caso famoso que o juiz também pediu o exame criminológico, que foi em obediência à súmula 26, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que foi no caso de Alexandre Nardoni. Pediu de Alexandre e pediu de Ana Jatobá. Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, acusados e foram julgados e condenados, né? Não sabe se é inocente ou não, porque está em recurso ainda, mas ou já está transitado julgado, mas eles estão recorrendo ainda, alguma coisa nesse sentido. Do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá. Para progredir de regime, pediram o exame criminológico. Além deles já apresentarem lapso temporal, seja pela regra atual da lei anticrime, seja pela regra anterior à lei anticrime, mas o diretor do estabelecimento atestando bom comportamento carcerário. Certinho, gente? Deu para entender esses pontos aí? Ficou claro como água? Ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês aqui, gente? Ficou, gente? Ficou alguma dúvida que eu já quero entrar no homicídio qualificado? Porque temas importantes dessa nossa unidade, nessa nossa matéria, está no conteúdo lá, está na ementa, não só a questão do homicídio, concurso de pessoas, concurso de crimes, que a gente já viu, mas essa questão da progressão de regime, os regimes que está aí para vocês estudarem. A gente também tem a dosimetria da pena, que vocês vão gostar muito, é trifásica, e temos os efeitos da condenação. Tá? A gente pode falar um pouco também de medidas de segurança. Certinho? Ficou alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês até agora? Ficou alguma dúvida que a gente pode ajudar vocês aí? Vamos já começar o nosso estudo de homicídio qualificado. Vamos lá? Vamos começar? Então, vá. Ó, gente, de tudo isso que a gente está falando aí, já tem no AVAR o nosso questionário. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês o nosso questionário do AVAR. Então, vamos lá. O homicídio qualificado. Vamos, então, anotar direitinho. Tá? Aqui. O homicídio qualificado. Aqui, gente, vocês pegam no AVAR, baixem aí e vão dando a estudada, fica muito legal. Esse estudo aqui é um estudo legal da progressão de regime. O homicídio qualificado pode ser qualificado com qualificadoras na ordem objetiva e subjetiva. Vírgula. As subjetivas serão paga ou promessa de recompensa ou outro meio torpe. Vírgula. Motivo fútil. Vírgula. Para assegurar a execução, vírgula. Ocultação, vírgula. Impunidade ou vantagem de outro crime. As qualificadoras objetivas se subdividem em duas. Quanto ao meio, vírgula, fogo, vírgula, explosão,
vírgula, veneno, vírgula, asfixia, vírgula, tortura ou qualquer outro meio insidioso, vírgula, cruel ou que provoque perigo comum. Quanto ao modo, vírgula, traição, vírgula, emboscada, vírgula, dissimulação ou qualquer outro modo que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Gente, então aqui... E caiu tudo. Como é que ele volta aqui? Deixa eu ver. Onde é que volta aqui? Não tem aquele setor de voltinha, não. Oh, graças a Deus, tá vendo? Então, vamos estudar isso aqui agora. Estão vendo bem no amarelo? Professor? Estão vendo bem no amarelo? Vocês estão vendo bem no amarelo, não? Diga, querido, diga. Professor, Diga, querido. dá para o senhor copiar e colocar no chat? Copia. Agora, o chat é assim, ele não copia tudo de vez, copia devagar. Vamos tentar, né? Tudo a gente pode tentar. O chat não copia de vez, copia devagar. Mas vamos devagarzinho. Aproveitando, vocês estão lendo. Vocês estão lendo aí, não estão? Eu vou até aqui. Tem um ditado que diz: quem quer muito traz de casa. Vamos devagar. Então, vamos copiar. Pronto, aqui, ó. Já copiei uma parte, já. Vamos lá, as outras. Então, aqui, ó, porque eu acho que o chat não vai todo. Agora acho que vai todo, não vai? Vou tentar toda, né? Acho que vai. Acho que vai toda agora. Vamos lá. Aqui agora, vamos lá, gente. Pegando aqui direitinho. Tá? Essa divisão é importante. Vocês podem fazer até uma tabelinha aí, ó. A gente pode fazer uma tabelinha aqui agora. Vamos fazer uma tabelinha? Para ficar bem claro aqui, fazer essa tabelinha. Vou escrever uma tabelinha. Essa cor azul tá bom para você, vermelho ou preto? Vamos lá. Qualificadoras. Fazer essa tabelinha. Subjetivas. Subjetivas. 2 pontos. Aí a qualificadora subjetiva, a gente vem em cima, serão. A gente bota aqui, ó. Pá, 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 pá. Então, essas são as subjetivas, né? Estou certo? Estou certo. Você faz essa tabelinha aqui agora. Aí você faz a tabelinha quando for estudar em casa. Aí você vem para qualificadoras objetivas. Qualificadoras objetivas. 2 pontos. Qualificadoras objetivas. Aí a objetiva ela vai divide em 2 pontos. Meio. Aí vamos lá em cima.
as objetivas quanto ao meio. Aí vai ter essa divisão. Mas esse crime que eu vi aí é interessante, viu? Para a gente estudar vai ser uma coisa interessante. Meio. Tá? Como está copiado lá, depois vocês fazem em casa. É um bom treinamento vocês dividirem, né? Agora, modo, né? Em casa mesmo vocês fazem o que eu estou fazendo. É um exercício, já está dividindo. É exercício de fixação, né? Que aí é uma coisa também que exige mais mais decoreba. Uma fixaçãozinha. Mas tem que entender um pouquinho para poder não criar uma dissonância. Então, modo aqui, ó. Pronto. Você tem quanto ao meio, né? Quanto ao modo, você tem as objetivas e as subjetivas. Certinho, gente? Subjetivas, pago ou promessa de recompensa, outro meio torpe ou fútil. Você já decora logo. Meio torpe ou fútil é subjetiva. Pago ou promessa de recompensa. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. São as qualificadoras subjetivas. Agora, as objetivas, quanto ao meio de se chegar à execução. Fogo, explosão, veneno, asfixia, tortura, ou qualquer outro meio insidioso, cruel, ou que provoque perigo comum. Quanto ao modo de execução. Traição, emboscada, dissimulação, ou qualquer outro modo que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Certinho? Faça em casa o exercício, já está aí no chat. E agora vamos anotar um outro ponto importante. Já diante desse entendimento, o homicídio qualificado pode ser, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado, desde que a qualificadora seja objetiva. Vocês terão que fixar isso também, tá? São termos mais de fixação. Vamos ver se a gente coloca aqui também para vocês. Aqui é só copiar e colar também. Se quiser até coloca no grupo também para poder facilitar os estudos de vocês. Certinho, gente? Então, ele pode ser homicídio qualificado, que pode ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, certo? Ou seja, ele vai ter o privilégio, por ser um crime daquilo que a gente já estudou do privilégio, da emoção, do parágrafo 1º, do artigo 121, parágrafo 1º, já estudou, mas ele vai ter uma qualificadora. Mas só vai poder ter a junção dos dois se for um crime, se for uma qualificadora objetiva. Se for subjetiva, não poderá ser. Isso é uma coisa de fixação para vocês. Só pode ser qualificado e privilegiado dessa maneira. Como é que nós vamos apenar? Aí nós vamos ver na dosimetria da pena. Se ele é privilegiado, né, nós vamos ter que reduzir essa pena. Aí há uma controvérsia. Primeiro nós vamos reduzir do privilégio ou primeiro nós vamos aplicar a qualificadora. Certo? Pelo princípio de que a defesa tem a vez de ser logo depois da acusação, eu, pessoalmente, entendo que primeiro vamos aplicar a qualificadora e depois vamos fazer a redução. Certinho? Mas pode existir outro entendimento contrário ao meu. Certo, gente? E aí, tudo legal? Vamos lá? Podemos prosseguir? Aí nós temos aqui um homicídio interessante para a gente estudar também, para vocês estudarem.
algo interessante que nós vamos falar aqui agora. O homicídio doloso circunstanciado. O homicídio doloso circunstanciado. Homicídio doloso circunstanciado. Primeira hipótese é quando o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A circunstância deve estar abrangida pelo dolo do agente e deve ser verificada no momento da ação ou omissão. A pena será aumentada de 1/3. O segundo, ou a segunda hipótese, é o crime que é praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Circunstância incluída pela Lei 12.720 de 2012, vírgula, que por ser mais gravosa, não retroage. Vírgula, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Certinho, gente? Quem que queria falar aí? Abriu o microfone. Coloca no chat, professor. Vou botar agora. Vou tentar vocês agora pegar essa modalidade do chat. Que facilita a nossa vida, que a gente copia e traz para o Word, em vez de a gente ficar escrevendo. Ela, né? Facilita a nossa vida. Facilita, a verdade é essa. Vamos tentar. O bom do chat é que se pudesse colocar tudo de vez, né? Mas eu tentei uma vez e não vai. Agora aqui está indo. Aqui já está indo. Então já está indo no chat aí para vocês, direitinho, tudo bonitinho. Certinho, gente? Então até aqui nós vimos isso aqui, vamos continuar no nosso homicídio qualificado. Prosseguindo aí no homicídio qualificado, que nós estamos estudando, nós teremos que o homicídio qualificado, ou também crime de homicídio por qualificadoras, possui ao todo 22 qualificadoras. Em todos os casos, a pena passa de ser, ou melhor, a ser de 12 a 30 anos de reclusão. Vírgula, sendo qualificado homicídio, ele tem natureza hedionda, o que altera sensivelmente o regime de cumprimento de pena. Classificação das qualificadoras. Analisando os 7 incisos que descrevem as figuras qualificadoras do homicídio, ou qualificadas do mesmo, é possível perceber
estão elas agrupadas de acordo com características comuns, a saber, motivo do crime, vírgula, outras ao meio ou modo de execução, vírgula, as que decorrem de conexão do homicídio com outro crime, e, por fim, o feminicídio. O crime é qualificado porque cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Certinho, gente? Então, aí nós vamos estudar todas essas qualificadoras. Será que o chat vai de vez aqui? Vamos tentar. For de vez, já facilita. Né? Não é verdade? Então, nós vamos estudar todas essas qualificadoras. Parece que foi de vez, gente. Vamos lá? Não foi de vez, não. Deixa eu ver. Não foi de vez, ele parou aqui, ó. É possível perceber que estão eles agrupados de acordo com... Ó, não é que ele não vai de vez. Todos estão agrupados com... Vamos lá, e eu faço uma pergunta já para vocês, dentro desse contexto. No caso da rainha, em 1820, se a gente transporta para hoje... Se a gente transportar para hoje, teríamos o feminicídio? Uma questão boa para a gente trabalhar e estudar. Porque nós vamos trabalhar com esse júri, com o crime da rainha, que é um crime novo, né? Aí, gente, agora foi tudo, tá bom? Tá? Certinho? O crime dessa rainha, que ela seria matada, né? Ah, tá. Já está, inclusive, o vídeo lá para vocês verem, né? Ela teria matado, possivelmente teria tido um relacionamento afetivo com ela, homoafetivo. A moça era casada, a mais rica do Brasil, e ao chegar em casa, houve-se disparos. Ela poderia ter mandado alguém fazer, porque ela não ia fazer sozinha esse crime, já que ela era a rainha, e aí podia ter feito uma paga ou promessa, olha aí, ó, estou dando argumento para a defesa criar. Paga ou promessa seria uma qualificadora, executor e mandante, né? Na verdade, executor ou mandante. Teria sido um crime passional, não é verdade? Teria sido a qualificadora do feminicídio ou não, tudo isso aí vai caber um estudo sobre esses crimes antigos. Gertubes Pedra Leão. Eu comecei a estudar esse crime ontem e vocês vão prosseguir nos estudos com referência a esses crimes. Vamos agora a um quadrinho, gente, para a gente encerrar nossa aula, um quadrinho que vai mostrar... A gente recomeça a nossa aula nesse quadrinho também, eu vou falar do quadrinho, mas só para que vocês possam entender. Vejamos, assim, o quadro das qualificadoras. Né? Quanto aos motivos, na próxima aula a gente revê esse quadro. Então, vocês vão me lembrar aí o quadro iniciando o quadro das qualificadoras. Bote aí para começar na próxima aula. Eu vou falar hoje, a gente esmiuça mais um pouquinho na próxima aula. Quanto às qualificadoras, o quadro das qualificadoras, o quadro de exemplificativo. Quanto aos motivos, paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, vírgula, motivo fútil e homicídio contra integrantes das Forças Armadas ou policiais no exercício em razão da função. Isso. Quadro exemplificativo das qualificadoras que a gente vai começar na próxima aula. Eu estou lendo logo hoje para vocês já irem se ambientando. Quanto aos motivos, repetindo, paga, vírgula, promessa de recompensa ou outro motivo torpe,
motivo fútil e homicídio contra integrantes das Forças Armadas ou policiais no exercício ou em razão da função. Certo? Segundo, quanto ao meio empregado, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Quanto ao meio empregado, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Quanto ao modo de execução, traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quanto ao modo de execução, traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por conexão, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. E isolado mesmo aí, em razão da condição do sexo feminino, estaria o feminicídio. Realmente, o feminicídio foi um avanço aí para a questão das mulheres, né? Ele vem com uma motivação extremamente específica, especificada, em razão da condição do sexo feminino, aí vem o feminicídio. Certo, gente? Vamos olhar agora o questionário que está no AVAR. Eu quero ler também para vocês, que é a mesma coisa que eu fiz de manhã. É para vocês, mas vocês... É tudo conforme a gente já deu aqui na aula, legal? Vocês com certeza irão responder com maestria. E é bom ter o questionário para exercitar, né? É muito legal. Final 3, vocês estão vendo aí, entra no AVAR. E aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver os questionários, você vai baixando. Esse AVAR está completo, graças a Deus. Aí você vem para cá. Questionário, esse atual, né? Olha lá, tá no questionário, você não precisa aí copiar. Quer que eu copie para vocês, para botar no AVAR também? Vamos ver se eu consigo. Até a quinta. Daqui eu acho que eu consigo, ó. O professor é um gênio. Eu sei, mas eu quero mostrar a vocês e quero fazer, copiar e colar para vocês. Colocarem no... Para vocês colocarem no grupo, no grupo da turma, né? Como é o nome? No WhatsApp. Quer dizer, aqui é tudo mastigadinho. Para vocês colocarem no WhatsApp. Então tá aí, ó. São as questões que a gente já deu aqui para vocês, tá? Tô colocando aqui porque você copia e cola e bota no grupo lá. Faz um favor para mim. Que aí quem não veio para a aula está sabendo do questionário. Tá aí o questionário todo. A primeira questão, né? A primeira questão, explique quem a progressão de regime após a lei anticrime, né? Quem é que ela vai atingir. Segunda questão, explica a questão da progressão de regime no patamar de 16% da lei anticrime. Terceira questão, quais pontos além de crime está agravado, né? Está agravando a progressão de regime. Quarta questão, fale sobre o artigo 75 do Código Penal antes e depois da lei anticrime. Quinta questão, isso. Mas copia e cola e bota no grupo. Quinta questão, a violência contra a pessoa ou ameaça, a mesma está contida em quais incisos ou alíneas da lei anticrime. Sexta questão, pode existir crime qualificado e privilegiado. Sétima questão, explica as qualificadoras subjetivas. Oitava questão, explica as qualificadoras objetivas. Nona questão, em que está focado o feminicídio. Décima questão, fale do homicídio doloso circunstanciado quando o agente comete o crime contra menor de 14 anos ou maior de 60. As questões estão no AVAR, mas peço a vocês que copiem e colem e botem no grupo de WhatsApp também, visando facilitar o pessoal.
Gente, se vocês ficarem 5 minutinhos, não é muito tempo não, eu vou passar, ver se eu consigo passar para vocês, só para vocês terem ideia, vocês vão fazer o júri deste crime, não precisa nem ser 5 minutinhos, rapidinho, só para a gente ter uma ideia, e já tá, o vídeo já está lá, mas é bom a gente ver aqui em grupo, porque menos de 5 minutinhos a gente já encerra a aula, legal? Peço a vocês essa paciência aí. Vamos ver aqui, deixa eu ver se a gente já acha logo o título, que eu já vou logo para o YouTube, e já coloco aí o título. O maior crime passional de todos os tempos. Tá? O título é YouTube, né? O YouTube. O título é... Aí você vai botar no YouTube. O maior crime passional de todos os tempos no Brasil. Só um segundinho aqui, fica uns 3 minutos aí, já, só para ver se a gente consegue fazer que vocês ouçam aqui e vejam também no YouTube. Rapidinho. Já estamos aqui, mais 3 minutinhos a mais, 3 minutinhos a menos, não vai fazer diferença para vocês. Então, vou botar aqui o maior crime passional de todos os tempos, e Marcos também já botou aqui, no Brasil. Aí você vê monarquia, negócio de rei, não sei o quê, nada disso presta, né? Quem tem um poder... Estão vendo aí, gente? Estão vendo? Dá para ver? É noite de 8 de outubro de 1800. Gente, tá dando para ver? Vamos botar só 3 minutinhos aqui. Beleza? Só 3 minutinhos. Tá no grupo, mas eu quero só apresentar aqui para vocês. Vocês vão ver completo lá no grupo. Eu quero apresentar uns 3 minutinhos. Estamos aqui já 3 minutinhos a mais, tá? 1920. Uma mulher e suas 2 filhas voltam de um evento religioso no centro do Rio de Janeiro. Quando a família chega em casa, em frente à ponte do Catete, ouve-se um tiro de bacamarte. O disparo acerta Gertrudes Pedra Carneiro Leão, uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela cai morta diante das filhas. O crime envolve o topo da elite no Brasil. O rei D. João e sua mulher, a rainha Carlota Joaquina, e o marido de Gertrudes, o presidente do Banco do Brasil, Fernando Carneiro Leão. O Rio de Janeiro em peso se pergunta em 1820. Quem matou Gertrudes Pedra Carneiro Leão? O assassinato completa em 2020 2 séculos sem solução. O Rio era uma cidade tranquila de 120 mil habitantes, sede do vasto reino de Portugal, Brasil e Algarves. Neste vídeo, você vai saber por que a maior suspeita do crime recai sobre Carlota Joaquina, apontada como amante de Fernando. Será que uma discussão entre a rainha e a esposa do ricaço na porta de uma capela teria provocado o assassinato? Vai ter várias discussões a respeito de quem teria sido o mandante. Carlota Joaquina, assim como D. João, tinha suas escapadelas, né? Carlota tiene fama de haber sido una mujer muy fría, muy autoritaria. Era autoritaria, pero no era fría. Houve historiadores que concordam e discordam de vários pontos desta trama. No final, teremos o veredito. Vamos aos fatos. Bom, gente, eu quero corrigir aqui, que eu estava vendo, me perdoe aí. Eu quero corrigir com vocês, eu falei errado aqui.
Pelo que eu vi agora, e agora já não vou nem mais falar, vocês é quem vão pesquisar, eu comecei a pesquisar, agora ser fidedigno na informação que eu trago a vocês. Eu comecei a pesquisar esse crime que vocês, a gente está estudando direito, nunca vi falar, é um crime muito antigo. Eu ouvi falar na faculdade uma vez assim por alto, mas não me aprofundei. Então, esse crime não é um crime de que ela teria sido amante de Carlota. É o marido dela que foi amante de Carlota, da rainha. Né? Pelo que eu entendi, não é isso? Mas faça uma pesquisa lá. Não é isso, gente, que eu entendi? Então faça uma pesquisa aí, que aí é um triângulo amoroso realmente terrível. E esses triângulos amorosos eram paixões, e aí... Pesquisem mesmo, porque vale a pena. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês a atenção, desejar um excelente final de semana, repleto de estudos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo cubra de mantos vocês, de estudos, de saúde. É o meu amigo Marcos. Estamos juntos, viu, companheiro? A gente não está aqui para a sua saúde. Eu quero vê-lo, com certeza, lhe abraçar. Já estou profetizando na sua formatura, porque você é guerreiro. Quero lhe abraçar. Sempre gostei de você desde o início. Você é guerreiro. Quero lhe abraçar na sua formatura. Quero ser seu orientador de TCC. E já estou até profetizando que você vai fazer o TCC de Gertrudes, só para distrair você. Gertrudes Pedra Leão, tá certo? Faz o TCC disso aí. Mas, Marcos, seriamente, Jesus abençoe você e que você tenha saúde, meu irmão. Conte com a gente aqui, toda a turma. Eu estou falando em nome da turma, porque eu tenho certeza que a turma é unânime nesse meu pensamento. Nós todos estamos com você. A luta é nossa, não é só sua. E você ligou, a gente está junto de você, tá bom? Muito obrigado e Jesus Cristo abençoe. Tenha uma noite abençoada para vocês. E vamos a Vertudes. Vertudes, né? Que nome, né, rapaz? Jesus abençoe vocês, viu? Marcos, nosso Senhor Jesus Cristo derrame luzes e bênçãos em você, e você já está com a saúde já, meu irmão. Tá bom? Fé em Deus, um abração. Boa noite a todos.